Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E no episódio de hoje, viver a diversidade. Nós vamos falar de inclusão e humanidade. O que isso importa? Eu imagino particularmente que as diferenças é o que nos faz melhor. É a oportunidade de aprender com o que é diferente de mim. Então eu te convido. E para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado especial, Marcelo Ribeiro dos Santos. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Fara. É um prazer estar aqui. Estou super empolgado. Eu fui recomendado pela minha amiga, né, Patrícia, que esteve aqui recentemente. E a gente pôde bater um papo antes. Eu adorei a ideia do projeto. Estou aqui a serviço, à disposição. Verdade, foi uma indicação, foi muito bem endossado ali. Eu falei, não posso deixar de trazer. Primeiro, porque ela é uma pessoa muito especial e também trouxe um olhar incrível aqui. Meu beijo, Paty. Estou esperando você para a próxima já. E é isso, e aí a ideia aqui é falar um pouco, é de fato levar consciência, né, sobre diversidade e inclusão. Mas antes disso, eu queria que as pessoas soubessem um pouco sobre quem é o Marcelo. Me Uhum. conta. E como na história do Marcelo isso se tornou algo tão especial, essa bandeira, essa causa, se é assim que eu posso chamar. Tá bom, ótimo. Bom, eu adorei que você me apresentou com o nome completo, porque eu sou mais conhecido como Marcelo Ribeiro, é o nome profissional, assim, né? Mas em todas as minhas redes eu uso o dos Santos também. Então, o Marcelo é filho do Manuel, que é baiano, e da Maria Rosa, que é mineira. Isso conta muito da minha personalidade. Então, eu sou um paulista que as pessoas perguntam, de onde que você é, né? Por causa, talvez, do jeito de falar, a cultura que a gente trouxe de casa, eu e minhas irmãs, né? Eu sou um ex-RH, fui de empresa há muitos anos, então, é, mais ou menos uns 15 anos, e ali em 2014 eu decido fazer uma carreira como consultor, né? Eu decido sair da empresa, me formo coach ontológico, vou para o Chile, faço a minha formação, e aí começo a atender as empresas de fora para dentro. E quando eu saio da empresa, eu já flertava com o tema de diversidade, estava muito no início, né? Há 10, 15 anos atrás, isso era muito incipiente ainda, né? Poucas empresas já tinham um trabalho mais aprofundado. E aí eu comecei a estudar isso mais profundamente. Eu sou um cara que trabalha desenvolvimento de liderança, sempre fiz isso dentro da empresa, depois que eu saí como consultor. Mas eu comecei a me aprofundar nesse tema porque eu tenho uma crença que eu já vim para esse planetinha com essa incumbência de olhar para esse tema e poder aprofundar, iluminar e acompanhar mesmo as pessoas, né, nos desafios que é isso que você estava falando no começo, né? Como é que eu convivo e lido com o diferente, com a diferença, né? Uhum. Como é que eu lido com as questões que eu reconheço em mim que as pessoas não compreendem? Como é que eu vou lidar? Que emoções isso me gera? Uhum. Como é que eu vou Uhum. conversar com alguém que tem uma posição, por exemplo, política muito diferente de mim? E ela é da minha família. Eu vou Hum. sair dos grupos de WhatsApp, eu vou detonar nas redes sociais. Como é que a gente pode conviver de uma maneira diferente, amorosa e harmoniosa, apesar das diferenças? Como é que a gente pode abrir espaços para dialogar, né? O que eu vou percebendo desde que eu comecei a estudar todas essas questões, né, é que a gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença, Sim, sim. né? E eu acho que o convite aqui é incrível, incrível, né? E eu peço assim, venha de corpo e alma, venha aberto, porque a ideia de falar sobre inclusão, e a gente já fala há algum tempo, é de fato humanizar, né? Uhum, Acho que é alguma coisa que a gente perdeu num conceito construído ao longo da humanidade, em que a gente não consegue olhar para nada que seja diferente, né? uhum. A gente fala de inclusão aí há cerca de 15 anos, mais ou menos, Marcelo? Olha, a primeira vez que eu ouvi esse tema, assim, vamos ter que discutir diversidade e inclusão. Não se falava em equidade ainda, Uhum, né? Se uhum, falava mais de diversidade e inclusão. Foi no início dos anos 2000, uhum. né? Eu estava numa empresa, eu era de RH, e aí começou a vir essa onda para o Brasil, né? Então lá fora eu imagino que um pouco antes já se começava a falar. Agora, as empresas que realmente fizeram movimentos de promover mais mulheres a lideranças executivas, trazer mais pessoas pretas
para a empresa, para cargos de confiança, para cargos de liderança, elas foram trabalhando, e ainda hoje você tem empresas que levam isso muito a sério, empresas que Então, ali fazem assim para, né, para não ficar chato, e empresas que isso não é uma conversa ainda, ainda absolutamente. não é aberto, a gente ainda vive muitos rótulos e muito preconceito, né? Sim, sim. E eu escuto muito um discurso assim, paralelo muitas vezes, né? Isso talvez eu não sou obrigado a aceitar, né? Uhum, E eu falava uhum, assim, mas calma, respira, né? uhum, Aceitar uhum. o que te cabe de fato, né? Isso, O que te isso. cabe, que posição é essa que foi dada a você, né? Exatamente. Como um homem gay, né, e assim, escutando, convivendo com outras pessoas LGBTQIA+, né, eu aprendo muita coisa também, porque não é porque eu tenho a mesma orientação sexual que um grupo de pessoas que a gente é igual. Cada um tem a sua Completamente diferente, subjetividade. sim. Você, como mulher, também pode dizer isso, Com, né? Tem com uma certeza. série de características que vão marcando a Uhum, sua uhum. subjetividade no mundo, né? Mas uma coisa que eu aprendi era justamente isso, né? Eu não preciso que ninguém me aceite, eu quero só ser respeitado como um cidadão no mundo. Ponto, ponto. É Ponto. muito mais simples que isso, né? Exatamente, exatamente. Então, quando por algum motivo eu entendo que eu preciso aceitar você para que você seja, a premissa tá incorreta. Tem um equívoco aí, né? Nessa, Exatamente. nessa fala, né? Exatamente. Então, quando você traz essa questão da humanidade, a primeira coisa que eu penso, né, é que como humanos a gente tem emoções. Uhum. E por algum motivo esquisito, especialmente no meio corporativo, a gente foi negligenciando as emoções. Então, no ambiente corporativo não se pode chorar, não se pode isso, não se pode aquilo. Absolutamente nada. Exatamente. Então você vai robotizando. Quando você traz um tema como diversidade para a mesa, é impossível você não considerar que isso mexe com você, né? Uhum. Se eu sou um homem gay numa organização homofóbica que tem uma série de, eu chamo de humor hostil, né? Humor Humor hostil. hostil, porque a gente tende a trazer eufemismo para nossa linguagem. Uhum, Ah, é uhum. uma piadinha. Não, vamos dar nome aos Vamos bois, dar nome, né? né? Porque assim, se tem parte dessa população que não acha engraçado porque ela está sendo ofendida, isso é um Claro. humor hostil. Isso Sim. não foi um termo que eu criei, foi um termo criado no contexto do que se chama de racismo recreativo, que também são esses insultos a pessoas negras, pelo Uhum. professor Adilson. E eu trouxe para esse contexto. Então a gente começou a chamar isso de humor hostil, né? Uhum. Uhum. Se eu estou num contexto onde eu percebo que esse humor hostil é muito normalizado e muitas vezes até incentivado pela liderança da companhia, eu não vou ficar espontâneo. Eu preciso Uhum. ter uma força de ego muito grande Uhum. para me colocar a despeito do contexto. Mas isso, se institucionalmente a empresa, o grupo cuida, né, disso, eu me sinto mais acolhido. Acolhido, né? Então a gente volta de novo para Uhum. humanização, Uhum. para a Uhum. humanidade, né? Sim. É sobre eu me sentir incluído. Uhum. É sobre eu estar num ambiente que é mais gostoso eu conviver, Sim, né? É mais sim. harmonioso, me sinto respeitado. Uhum. Que é diferente, acho que às vezes o trabalho da diversidade ele é muito criticado, porque assim, virou aqui uma patrulha. Isso é uma pergunta também que eu Diga. tenho. As pessoas têm mesmo um discurso, e eu vi muito isso no corporativo. Uhum, Pô, é um saco, isso virou uma obrigação, agora tem que fazer. E meio que um discurso meio já de ódio quanto a essa frente, ou seja, não uhum. estava de fato aderindo, não estava no processo mesmo de fazer. E virou meio que uma obrigação, e agora eu tenho que fazer, eu tenho que aceitar. Isso se transforma ao longo do tempo? Isso se transforma. Eu acho que o problema disso que você está descrevendo, que eu posso entender de onde vem esse comentário e até esse desconforto, né? Vem da mesma premissa do que a gente estava conversando no começo, né? Existe uma dificuldade de conversar, de dialogar, de abrir a escuta, né? Eu estou aqui de Boa. verdade para entender de onde será que essa pessoa está trazendo esse comentário, Uhum. né?
Isso não quer dizer passar pano, né? Então, Uhum, assim, o cara fez um comentário super homofóbico comigo, mas assim, coitado, ele não é desse lugar. uhum, Mas é entender que sim, esta pessoa, este homem, esta mulher que fez esse comentário, é, aprendeu coisas em outro momento da vida. Eu preciso entender, preciso tentar entender um pouco do contexto e aí trazer o letramento, mas como um convite, né? uhum, Como um uhum. convite, né? Para que tenha conforto, para que tenha interesse, né? Para que essa pessoa Exatamente. possa Isso é aprender. uma parte da resposta, né, Fara? Uma outra parte é que, assim, vou pegar o meu exemplo e vou trazer mais perspectiva. Eu sou um homem branco, cisgênero, que sou gay, mas eu tenho passabilidade, é um termo que a gente usa muito nesse meio. Eu passo como um homem hétero na sociedade. Passabilidade. Passabilidade. Então, se eu tô ali no meio da rua, a pessoa olha pra mim, ela não vai apontar o dedo, Entendi, geralmente, tá entendi. bom? Uhum, Quando você pega, por exemplo, uma travesti preta periférica, ela passou por muitos mais preconceitos do que eu, e todo dia ela sofre preconceito por existir, por ser por estar esta no mundo. pessoa, exatamente. Então, é como se você abrisse uma garrafa de refrigerante e aí sai todo aquele gás. Tem muita pressão ali. Uhum, Então, a energia vai sair desorganizada. uhum, Então, também é preciso que a gente que esteja inserido em algum contexto de privilégio, né? Por ser branco, por estar numa classe social específica, por não sofrer uma série de preconceitos que essa pessoa que eu trouxe, por exemplo, como exemplo, sofreu, que a gente entenda que, às vezes, a forma como ela vai reagir a um insulto, a uma discriminação, vai ser diferente da gente que passou uhum, por isso menos. uhum, Como uhum. se fosse pernilongo. Ela foi Sim, picada muito mais vezes num dia do sim. que eu, Eu diria até né? mais, né? Ela tem um lugar de fala que o outro desconhece completamente, É né? isso, é E, isso. e não faz sentido nem questionar, porque se você não esteve naquele lugar, você não tem nem ponto de partida para dizer o que aquilo doeu, É ou o que isso. aquilo é, ou como enfrentar. Você não tem É fala isso. diante disso, né? Exatamente. Minimamente acolher mesmo, né? Isso. Minimamente acolher, entender. E se a gente for para o micromundo, é assim, sabe quando você gosta muito de alguém e a pessoa tá num dia difícil? Uhum, A gente não tende a ficar mais silencioso, sim. compassivo, acolhedor? Uhum, É sobre isso. uhum, A diferença é que essa pessoa não tá no teu convívio social. Mas se você começar a ler, ver coisas, hoje em dia você tem muito audiovisual sobre tudo. Você tem filmes, você tem livros, você tem um monte de coisa, né? uhum. Podcasts. Então, se você começar a se organizar para entender um pouquinho mais sobre outros contextos, né, consumir coisas de outras pessoas, culturas, grupos, você vai começar a entender um pouco melhor para ter essa empatia mesmo, né, Que de lidar. desenvolver, né, o mínimo de empatia, saber um pouco mais Sim, sobre o assunto, entender de onde vem, o porquê, né? É o mínimo de exatamente. curiosidade. Eu digo que isso é um passo, né? É um Sim, exercício de compaixão, né? sim, E que é nas diferenças que a gente consegue ver, de fato, as possibilidades da gente crescer, de aprender de um outro olhar, né? exatamente. Agora, na tua jornada, pelas empresas, você consegue mensurar de fato o envolvimento e o quanto a gente conseguiu evoluir, dar passos ao longo do Uhum, tempo, sim. num contexto de estamos aqui de fato inclusão? Uhum. Ela acontece. Eu tenho um olhar otimista, assim. Eu percebo que ao longo do tempo, algumas conversas elas já ficam muito mais tranquilas de se fazer, né? Então, eu diria que se eu for chutar assim, sei lá, 30, 40% das empresas, né, que são grandes, que empregam muitas pessoas, que já têm uma diversidade natural, elas já estão inseridas nessa agenda de Uhum, discutir assim, como é que é o nosso comitê executivo, como é que é o nosso quadro de liderança, tem um equilíbrio de gênero, a gente tem um ambiente inclusivo para pessoas LGBTQIA+, né? uhum, A gente tem pessoas pretas em vários ambientes e cargos da companhia, né? uhum. Eh, Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, exatamente, né? Então, pessoas com deficiência tem uma questão de lei no Sim. Brasil, que muitas empresas estão batalhando para poder chegar ali no percentual, né?
as pessoas pretas, geralmente, elas estão mais em cargos administrativos ou na fábrica. Você ainda vê, uma vez, eu nunca esqueci isso, né? Porque uma vez um consultor que tem essa vivência, que é um homem preto, ele disse: enquanto os pretos estiverem na fábrica e os brancos na administração, na liderança, a gente tem o mesmo dilema de senzala e casa de engenho. E é verdade, né? É verdade. Isso, algumas empresas estão aumentando de verdade essa proporção para o administrativo, para lideranças, mas eu acho que essa questão da negritude ainda é bem sensível no Brasil, né? Eu diria que muito sensível, né? Porque Muito volta e meia você sensível. vê episódios aí assustadores, né? Exatamente. E tem uma questão, talvez esse é o ponto que eu fico mais ainda assim, poxa, a gente tá precisando acelerar, né? As pessoas trans também ainda estão muito excluídas das organizações, Muito. né? É recente a conversa sobre vamos contratar pessoas trans. Então, por trás disso, você tem preconceitos e bloqueios e resistências a essas populações, claramente, né? Como eu estava trazendo o exemplo da passabilidade, quanto menor a passabilidade, mais difícil as pessoas se inserirem. Entendi. Porque se eu estou contratando um homem e ele tem jeito de mulher, aspas, né? Então essas pessoas tendem a sofrer mais resistência Sim. em ambientes, na maioria dos ambientes, né? É. Agora, o tema de gênero, eu acho que as mulheres elas estão bem articuladas já há muitas décadas. Sim. Então, acho que esse tema ele está crescendo. Eu ainda vejo que a mulher ainda está dando passo. Se a gente fosse avaliar aqui, está um Sim. pouco mais à frente, embora ainda tenha mulheres que no mesmo cargo ganham menos que homens. Isso ainda é realidade, Sim, né? é Isso não está super tão realidade. distante. As pessoas não imaginam, mas isso ainda é realidade. E poucas mulheres ainda ocupando posição de alta liderança, né? Sim. Mas sim, olhando para as demais minorias, né, se a gente pode falar, eu ainda acho que a mulher dá alguns passos à A frente. gente tem usado grupos minorizados, porque mulheres e pessoas pretas no Brasil são a maioria, mas elas são, historicamente, foram minorizadas e estão mais excluídas das Sim. posições de poder, né? E liderança. Sim, eu acho que essa pauta de gênero ela foi avançando um pouco mais, as mulheres se organizaram, né? E aí tem uma questão importante, além da questão, você comentou da questão do salário em si, Sim, né? sim. Da remuneração, cargos equivalentes. Com remuneração diferente. Exatamente. E também tem as microagressões, né? Então, tem vários termos que a gente estuda, porque todas essas palavras, racismo, LGBTfobia, capacitismo, né? Qualquer forma de machismo, elas se tornaram palavras porque existiram estatísticas, não é assim, alguém achou. E colocou ali, né? Do Exatamente. nada. Então, exatamente. Então, assim, pesquisa, estatística, e aí se tornaram palavras. Então, essas palavras ganharam o direito de ser palavras, né? E aí, quando você olha no universo do machismo, então, o que é o machismo? O homem e o comportamento da caixa do que é ser homem, né? Então, vigor, agressividade nos negócios, dar conta, tudo isso, né? Que aquele vídeo que está no YouTube, O Silêncio dos Homens, fala muito bem, né? Entrevistaram 40 mil homens no Brasil, tem uma série de conclusões muito interessantes ali. Eles falam dessa caixa do homem, que foi um conceito criado nos Estados Unidos, lá nos anos 70, 80, que trouxe à luz isso o que é ser homem na sociedade. Perguntaram para adolescentes, para jovens, e aí saíram com essa caixa, que são as características que eu estava comentando. Então, quando você fala de machismo estrutural, né, o machismo é considerar que isso é o melhor. Então, assim, o que é um bom perfil para trabalhar? O homem, né? Porque não engravida. Então, eu estou trazendo todos os clichês aqui. Não tem tensão pré-menstrual. Isso, né? Não vai não se oscila afastar. humor, não tem mimimi. Não Então, tem mimimi. é Nossa. isso. Então, entra nesse lugar, certo? Então, isso é o top da pirâmide. Então, ser mulher ou ter comportamentos mais femininos, ainda que seja
um homem que é considerado mais feminino no sentido de ser mais delicado, cuidador, isso é considerado menor. Entendi. Tá fora dessa caixa. Exatamente. Então, existem estudos mais recentes de microagressões com mulheres, né? Então, o mais falado é o Man Interrupting, né? Que existem vários estudos que as mulheres são muito mais interrompidas do que homens em reuniões. Eu Você tem sua posso carreira, atestar isso. por favor, você tem Posso essa atestar, vivência sim. forte. Olha, quando eu lembro, ainda dói, né? E eu me deparei com essa situação onde eu achei que fosse uma coincidência, mas nas reuniões, quando eu ia falar, eles falavam juntos. 1, 2, 3. E aí aquilo era praxe. E aí um dia eu desabafei com uma colega, ela falou, é exatamente isso. Quando a gente vai falar, eles tomam a reunião e a gente não tem... Literalmente somos interrompidas, né? Eu fiquei chocada com isso, eu fiquei assim, horrorizada. E me lembro até de numa reunião, inclusive, com o fornecedor, sair da mesa, fechar o notebook e sair. O pessoal ficou olhando, mas você está indo para onde? Eu falei, acho que não faz sentido, vocês não estão dispostos a ouvir, né? Então é cruel, é real, é cruel e não é tão distante não, tá? Vivi isso relativamente recente, então isso... Essa é uma queixa recorrente das mulheres. E é importante E de falar uma da crueldade, crença. né? Importante falar da crença que está por trás, né? Eu já ouvi homens falando que é mais fácil trabalhar com homem, né? Que as mulheres falam muito, porque elas são prolixas, porque elas se emocionam. Então, existe uma premissa por trás, né? Provavelmente, na casa deste homem, o pai interrompia a mãe, o pai desqualificava a mãe, Com certeza. a filha tinha que ser recatadinha, quietinha. Então você tem, né, toda uma tradição de o homem ser mais vocal, a mulher ser demandada por ser mais Submissa. reprimida e submissa. Atender as demandas, Faz né? sentido? Sim, total. É. E a gente está falando aqui de homens, mas eu ainda vejo muitas mulheres, e isso me assusta muito, com discursos completamente machistas. E por que me assusta e me preocupa? Porque a mulher tem um papel fundamental, é ela que educa um homem, né? O que quer dizer que as próximas gerações a gente está só repetindo um padrão que não só mais vem da figura paterna, que repete, mas a própria mulher valida esse discurso, ela entra nesse discurso e ela educa alguém para pensar dessa forma. E olha, se eu te disser assim, que do grupo em que eu convivo, mais da metade tem posicionamento machista. Né? E algumas que já foram ficando ao longo do caminho, mas que sim, a mulher ainda tem esse comportamento. De novo, né? É estrutural. É estrutural. Então, essas mulheres, elas coordenam com essa estrutura que é mais machista e patriarcal. Né? Então, se o menino ou a menina saem um pouco desse esquema, né? Existe essa premissa de eu tenho que colocar na caixa. Entende? Então, além da interrupção, tem a questão do mansplaining, que é uma outra coisa que você deve ter passado muitas vezes na sua carreira, que é assim, você domina um assunto, eu sou um colega seu, que isso tem outra área. Mas, como eu tenho a premissa que você foi um pouco prolixa, depois que você termina, eu explico o que você falou. Nossa, é outro... Isso é típico também, não é? Muito mais comum do que a gente imagina. Vivi muito isso. Então, dá nome para todas essas coisas. Tem outras questõezinhas, Inclusive tal. da pessoa falar, não, você está sendo muito prolixa. Sim, sim. Tem a questão de se apropriar do trabalho da mulher, que é o tal do bropriating, Sim. né? Tem o gaslighting, que é o manipular você para que você não veja que, na verdade, eu estou errado, é você que está confundindo, você que está hipersensível, né? É você que está maluca. Então, coisas desse tipo, né? E por que eu estou falando disso? Porque dar nome para as coisas é importante. Não para patrulhar necessariamente, mas para que a gente perceba os nossos vieses. E ampliar a consciência, né? Claro. Que eu acho que é esse o intuito. Quando a gente nomeia, quando a gente fala e traz esses assuntos, é que não é para criar qualquer tipo de conflito. Ao contrário, é para trazer consciência, né? Sim. De que talvez eu, como mulher, pratique. Ou talvez eu sofra e eu não saiba, eu não falo, mas a ideia é ampliar. Tudo que tem nome tem que ser dito e a gente falar sobre as situações. Né? Exatamente. E aí, acho que tem duas questões importantes aqui. Primeiro, o trabalho com os homens, né?
conversar sobre masculinidades tem sido um dos trabalhos que eu tô mais apaixonado de fazer já nos últimos Nossa, já anos. tô aqui É curiosíssima. muito legal esse trabalho. Então, assim, existem grupos reflexivos de masculinidades que acontecem na sociedade. Tem vários É grupos, mesmo? são Olha, vou ser gratuitos, super muitos, honesta, diga. achei que isso nem existisse, assim. Mas ainda é pouco conhecido, Uhum, porque eu acho uhum. que é um, Tem um enfim, tabu, tem vergonha. talvez, né? Tipo, esse vídeo que tá no YouTube disponível que eu comentei, ele foi feito pelo Papo de Homem, que é um dos principais grupos, né? Tem Uhum. o Memo, que é homem ao contrário, Memo com H no final. Eu fundei há mais ou menos 7 anos atrás o Respeito Todo Dia, que a gente também faz grupos reflexivos para homens, né? Grupos para qualquer tipo de homem, grupos para homens só, gays, bis e pansexuais, que são espaços onde a gente, como homem, está aprendendo a se vulnerabilizar, falar das nossas Que emoções, dos bacana. nossos desafios, porque essa é a questão. Sim. Se eu só posso ser esta caixa, mas acontece um monte de outras coisas comigo, eu tenho vontade de chorar, eu fico inseguro se não ganho a grana que eu queria, se eu me separo da minha parceira, parceiro, como é que eu vou falar? Porque no mundo masculino, geralmente é assim, ah, não, vamos numa balada, você vai esquecer. É, Bola bebe pra aí, frente. vamos A pegar bebida, o geral. sexo, exatamente. Então, esses espaços, né? No vídeo, engraçado, tô lembrando muito do documentário hoje. O documentário diz, por exemplo, traz várias estatísticas. Então, uma que me choca é assim: 8 em cada 10 homens nunca considerou fazer terapia. É muito. Eu vou repetir, porque assim, É 8 em cada muito. 10 homens. Nunca nem pensou. Mas olha só, se a gente tem que dar conta de tudo, eu não preciso de terapeuta. É Eu verdade. aprendi É isso, verdade. É certo? verdade. E aí as minhas amigas falam, porque assim, nesses rolês de autoconhecimento e tal, só tem mulher e homens gays, geralmente. Então, isso é dado, né? É assim, é E aí, cultural, de verdade, eu infelizmente. atesto isso, né? Os estudos e os grupos que eu faço, homem é minoria. Uhum, Né? Um grupo de 30, você vai ter 4 homens. É minoria. exatamente. Não tem essa busca Ainda mesmo, é né? mais incipiente o masculino poder olhar para dentro, se vulnerabilizar, né? Uhum. Eu como coach, eu recebo às vezes alguns homens, eles falam, não, porque a minha esposa falou que eu precisava de terapia, mas terapia não. Coaching ainda vai. Que terapia não, mas É, coach eu é. aceito. E beleza, é um primeiro movimento. E Sim. aí aconteceu de depois de umas sessões eu encaminhar, porque aí a pessoa já tá mais, né? Baixou ali um pouco a Baixou a resistência guarda, e tal. exatamente, né? Então, essa questão de falar com os homens nas empresas está sendo super legal também. Então, eu faço isso em mentorias individuais para executivos, porque ele Bacana. começa a entender que ele é parte da diversidade. A diversidade não é a mulher, o gay, o homem, mulher O negra, negro, né? A pessoa com deficiência. Todos somos todos parte da somos. diversidade. E este homem branco, heterossexual, cisgênero, que está ali numa posição de muito poder em qualquer instância, no governo, na organização, ele tem muito poder Uhum, para fazer uhum. virar esse jogo. Então, quando ele começa a se ver como parte disso tudo e começa a se perceber, tipo, olha, se eu deflagro uma executiva minha que está sendo interrompida numa reunião, eu falo, pera só um pouquinho, vamos escutar o que ela tem para falar? Vamos deixar ela terminar? Se eu dou mais acesso a pessoas diversas para o poder, para aparecer, para liderar coisas, poxa, isso é um super papel de aliado, Muito, né? né? Se ele tem poder, imagina que o líder tem naturalmente, né? Eu Uhum, não diria que é só poder, ele tem responsabilidade. Eu prefiro usar essa palavra. Eu acho que todos nós somos responsáveis. Eu queria uhum, ouvir a sua opinião, né? uhum. Estamos nesse mundo, já está responsável, minimamente pela tua vida, as tuas ações, tuas escolhas. Temos responsabilidade. Para mim, o líder, isso está implícito no papel. Ele é o cara responsável, sim, as suas próprias atitudes, as suas ações. Então faz muito sentido para mim ele se repensar, ele aprender, ele olhar, porque ele influencia, sim, Sim, a gente influencia o tempo o todo. tempo inteiro. Qualquer pessoa, Uhum, mas o líder, ele carrega pessoas, né? Eu me lembro de uma discussão com uma vizinha, uma pessoa bem empoderada, muito poder aquisitivo e muitas pessoas seguindo, com muita influência, né? uhum, E com um discurso de ódio.
E aí eu falei, olha, não sei se você já pensou, mas você é uma líder. Suas atitudes, elas têm que ser pautadas pensando não só na sua família, mas todas as pessoas que estão atrás de você. Então, o discurso de amor dentro da igreja, ele minimamente deve ser fora dela também, porque isso vai facilitar a gente viver em harmonia, né? E aí a pessoa falou, vamos embora, tô atrasada, já tá saindo ali a balsa. Eu falei, não, vamos embora. Mas assim, somos todos responsáveis. Mas um líder sempre vai ter isso, porque Sem você já dúvida. tem naturalmente as pessoas abaixo. Sem Que dúvida. você se inspira, que você olha pro líder, que você admira, né? É a pessoa que você quer seguir. Com certeza. E a empresa é um pedacinho de mundo, É um pedacinho né? de mundo. É um pedaço grande, viu, Marcelo? Exato. E com os meus CEOs mentorados, né, eu costumo dizer, né, assim, faça perguntas, escute mais. Essa é uma maneira muito simples e muito efetiva de incluir as pessoas. É o poder da escuta, que a gente tanto fala e eu acho que pouco pratica. E tem uma coisa específica do homem que está em posição de poder, ele passou a vida sendo acostumado a ser escutado e obedecido, né? Quando esse homem entende que tem um poder maravilhoso em ele escutar e dar poder para mais pessoas, e horizontalizar um pouco mais a coisa, porque aí a empresa, todo mundo se sente protagonista e todo mundo cuida, isso é maravilhoso. Nossa, eu achei incrível essa sua fala, porque, particularmente, durante toda a minha carreira no corporativo, eu não conseguia ver as mudanças, porque a postura de quem está acima é uma postura ainda fechada para isso. E se você não compra, e se você não utiliza desse poder, que não é só o poder de mandar, mas de refletir, descer isso, né? Isso. Para que outras pessoas também façam, não tem evolução. E aí que tá, acho que, a virada, né, da mudança, porque, veja, vamos voltar para a caixa do homem, né? Esse homem foi cobrado a vida inteira para prover, para dar respostas, para trazer soluções, para dar conta. O tempo todo. Então, é uma virada, ele precisa querer se transformar para entender que ele precisa ser um líder que escuta, que inclui, que como fala isso, que valoriza as diversas perspectivas, e isso é uma mudança de mentalidade mesmo, em Sim. como ele opera, né? E isso é de verdade inclusivo. A partir desse lugar, porque eu estou mais interessado, curioso, escutando, eu vou entender que, poxa, é uma mulher, ela tem uma outra vivência e ela vai ter uma outra realidade. Então, ela vai ter uma perspectiva diferente sobre isso. Inclusive com contribuições também diferentes, né? Que vem de um outro universo, um outro olhar, né? Claro, porque qualquer empresa serve algo para a sociedade, correto? A sociedade tem maioria mulher, eu sou um homem. Isso é maravilhoso, isso é um capital, Sim. né? Isso é uma coisa muito Riquíssimo. valiosa, né? Assim como qualquer outra pessoa que eu não represento na minha subjetividade. É por isso que a gente precisa se escutar e trabalhar junto. Então, se eu ficar muito identificado no eu tenho que dar a última palavra, eu não estou sendo inclusivo. Isso é a essência da O inclusão. grupo é esse, né? Se o grupo é hétero, então é esse o grupo que manda. Ou seja, também é um posicionamento. Exatamente. E aí eu acho que se a gente começar a entrar um pouco mais nesse lugar, os rótulos vão tendo menos importância, né? Porque eu acho que são coisas diferentes. A gente precisa incluir, recrutar, dar espaço para toda a diversidade, né? E a Sem gente dúvida. já entendeu que tem parte desse grupo que está sendo excluído das Completamente. organizações. Eu vi muito um discurso durante um tempo, entre alguns, né, que eu vi, uma assim, não, mas a pessoa, agora por inclusão eu vou ter que pegar um homem trans, sei o que, mas que não é capacitado. Eu não concordo com esse discurso, porque a premissa não é essa. A premissa é trazer o profissional. Aí eu queria... você é o especialista, né? Eu estou recrutando um profissional. E quando eu penso no profissional, eu esqueço todo o resto. Como ele é, inclusive fisicamente. Se ele é um homem trans, se ele é negro... Eu procuro aquela pessoa qualificada para aquela atividade, com aqueles skills. É isso que eu estou procurando. E aí eu tenho que me fechar para o resto de quem vai aparecer na minha frente. Então, para mim, o caminho é o contrário. Faz sentido?
Depende. Sim, não e talvez. Opa! Então vamos começar É complexo. Tá, então vamos lá, eu quero É que eu entender. acho que tem duas coisas importantes de considerar. Primeiro, assim, existem grupos que foram excluídos, Ok? tá bom? Então, vamos falar da população negra. Então, houve a abolição da escravatura. Então, o que aconteceu na prática? Os negros foram jogados à própria sorte. Completamente. Então, Se vira aí, né? Ó, você tá livre agora, mas se vira aí. exatamente. Então, o que aconteceu? Não por acaso, a maioria da população carcerária é negra, né? Você tem claramente homens brancos e mulheres brancos ganham muito mais do que homens e mulheres negras, né? E é exatamente nessa ordem, né? Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Não à toa, várias mulheres negras foram empreender, enfim, né? Foram Sim. criar alternativas. Nas empresas, por muito tempo, até hoje, em muitas delas, as mulheres negras são as mulheres, as copeiras, Sim. as faxineiras, né? Elas não estão incluídas ali na máquina, né, do capital, né? Então, quando você pensa nessa exclusão histórica, você precisa fazer, de alguma forma, ou você desenvolve internamente essa população, você contrata na base e vai desenvolvendo. Ou seja, aí a primeira resposta é, não está qualificado, mas eu contrato e qualifico. É Qualifico, isso? sim. Ok. Ou você contrata, é claro, você não precisa contratar uma pessoa absolutamente inadequada, Entendi. com certeza não, mas você pode ter um pouco de refino. flexibilidade, um refino refino. técnico, mas você também precisa considerar a parte mais subjetiva da coisa. Então, assim, a gente teve um caso numa consultoria que eu fui sócio há algum tempo atrás, de um rapaz que foi contratado para ser estagiário de uma área e tinha uma questão técnica. Mas a atitude era incrível, valores totalmente alinhados. Essa coisa técnica foi desenvolvida e o moleque tá voando, né? Então, só para citar um exemplo de vários. Tem uma executiva que eu acompanho há algum tempo, uma mulher negra, ela falou: olha, eu deixava de comer para poder pagar a condução para a faculdade. Essa era a minha realidade. Ninguém nunca me perguntou por que eu não queria ir almoçar com a galera na hora, sabe assim? Entendi. É um ponto de partida diferente. Nós não É saímos isso. no mesmo É isso. momento na largada, né? Sim, Eu vou exatamente. entender que teve alguém aqui na frente, na largada, e a largada não foi igual para todo mundo. Exatamente isso. Então, a partir dessa compreensão, eu, empresa, eu, liderança, eu posso ter um olhar de verdade, inclusive para a sociedade, falar, não é à toa que aqui eu tenho pessoas muito parecidas comigo. Eu tenho uma intenção de verdade de incluir uma parte da população que não está aqui representada, né? E aí a gente vai olhar para isso. A outra questão aí ela é mais do preconceito mesmo, né? Porque e aí eu posso trazer um outro exemplo. Existia uma empresa que eu acompanhava que teve ali uma orientação de fora, queriam contratar uma CEO mulher para uma posição. E aí o que chegava de currículo? Homens, muitos homens. E aí, né, as pessoas estavam recrutando e falaram, tá vendo, mas não tem candidato. Eu já ouvi muito esse discurso também. E aí lá fora eles falaram, não é possível, contrata outro headhunter. A gente vai ter que, pelo menos, mapear. Não, mas vai demorar, tal. E a empresa... Então, institucionalmente, a empresa posicionou como que a gente pode fazer para esperar o prazo? A gente tem que, pelo menos, considerar mulheres nesse mapeamento. E a mulher que veio de um mercado um pouco diferente e deu tudo certo, e está tudo certo. Mas o ser humano resiste à diferença. Resiste a sair da caixa. Completamente. Então a gente precisa ter consciência disso. Porque se a gente não tiver sequer consciência disso, a gente vai seguir repetindo os mesmos padrões. Sim. Isso Faz é muito sentido? forte, faz muito sentido. Eu acho que naturalmente o ser humano é resistente, né? De cara, né? Ele é completamente resistente a tudo. A mudanças, ao novo, à diferença. Nós somos. Que é aquilo que você conhece, né? O teu universo, a tua bolha, o teu mundo. O que for diferente disso, naturalmente o ser humano nega. Ele não está disposto a aprender, de um modo geral, né? Sim. Mas aí a sua primeira resposta foi... Sim,
eu pego essa pessoa, eu capacito, você falou sim, não E e talvez. talvez, Não, né? porque eu acho que vem caso a caso, né? Entendi, sim. Nesse caso da Pontualmente. pessoa, né, para ocupar o cargo de CEO, Uhum, não tinha uma questão tão séria de equidade. Tinha uma entendi. questão de habitualidade. Uhum, Então, aí entra um pouco na linha do que você estava pensando mesmo. Escuta, mas qual que é o cargo? uhum. Não interessa aqui. Nesse caso, não interessava mesmo. O que acontecia era uma resistência natural, porque os homens vinham daquele mercado e já era naturalmente a rede Sim, conhecida pelos sim. recrutadores. Já fica figurinha carimbada, só trocando de um lugar para outro e fica no mesmo lugar, Exatamente. né? Mas Isso. ainda falando de resistência, me recordei agora aqui de um episódio. Eu não cheguei a finalizar, participar, sair antes disso, mas uma discussão sobre contratação de homens trans. Tá. E aí chegou no nível de fazer até questionamentos. Mas como você usaria o banheiro? Eu falei, cara, pensei comigo, na hora tentei ser o mais educada possível, porque eu já frequento ambientes onde só existe um banheiro. E que Uhum. diferença você A faz? portinha fechada ali e Que acabou. diferença, que diferença faz se o momento da sua privacidade ele é individual, né? Não Uhum. tem. Mas é um posicionamento de negação, né? Uhum. Uhum. Eu não me preocupo em vou aderir a isso e depois a gente pensa estruturalmente como é Uhum. feito, né? Uhum. Sim. Mas já é essa negação de cara, né? Com certeza. E você vê, né? As pessoas trans me ensinaram muito, né? Porque ou nos grupos, eu já tive homens trans nos grupos do Respeito Todo Dia, ou nas minhas andanças aí com colegas da área, né? Essa questão do banheiro é muito simbólica, né? Na verdade, essa pergunta, ela implica numa pergunta muito íntima, Muito para que não se frente. faz para pessoas Não. cisgêneras, né? Você concorda, né? Claro, claro, né? Então, as empresas mais modernas é exatamente na linha do que você falou. São as casinhas ali, cada um entra na sua casinha e isso não importa, Isso não né? importa. Agora, a- vou te levar para um lugar ainda mais difícil. Eu estava acompanhando, fazendo um workshop com uns executivos de uma companhia grande. E aí eu joguei uma pergunta logo no começo do workshop, né? Se tem algum desafio, tal, nessa área, quer perguntar? Eu já ia um pouco assim esclarecer umas dúvidas e vamos para frente, Vambora. vamos embora. E aí ficou um murmurinho ali, aí um deles fez assim, me chamou, eu Me... falei, o que aconteceu aqui, né? A história era a seguinte, numa planta dessa companhia, um grupo de mulheres estava se queixando que uma outra mulher estava usando o mesmo banheiro. E essa era uma mulher lésbica. Elas estavam se queixando que uma mulher lésbica estava usando o mesmo banheiro. E eu não conseguia entender, porque no fundo eles estavam em dúvida assim: o que que a gente faz nesse caso? O que eu fiz foi falar que a gente estava treinando e não sei o quê. Eu falei, eu não tô conseguindo entender. A gente tá falando de uma mulher trans, o que que a gente tá, o que que é? Não, uma mulher lésbica, cisgênera. Falei, gente, mas a questão não é ela não usar, a questão é a gente educar essas outras mulheres que estão Sim, com preconceito. totalmente. Então, você vê, essa questão ela é muito sensível e tudo isso é informação, Uhum, né? uhum, Então, elas terem pleiteado isso mostra o quanto que a gente ainda precisa educar as uhum. pessoas, né? Sim, Isso não, sim. em nenhum momento elas sofreram assédio, que foi uma pergunta que eu fiz também. Ah, mas elas sofreram assédio? Não, elas só estão incomodadas. Eu falei, então, gente, mas isso é uma questão de educação. Simples, né? Vocês precisam voltar e endereçar isso para essas E falar mulheres. mais abertamente, porque acho que o que liberta também é colocar o bode na mesa, como fala, né? Temos uma Total, questão aqui, vamos falar total. sobre, né? É o Exatamente. que você. A pergunta é: sofreu um assédio? Não. O que te incomoda tanto? É Então vamos isso. falar sobre isso, né? O que Uhum. é? Tem que se falar sobre para se libertar desse lugar, né? Porque o assédio é uma conversa, né? Completamente diferente, né? Exatamente, Muito exatamente. diferente, inclusive, para mim, né? Vai para Total. um outro lugar, né? Sim. E a gente tem essa dificuldade de falar, né? Uhum. E ao mesmo tempo que tem essa dificuldade de falar, a gente tem uma fala, e aí eu entendo que esse mundo em que a gente está inserido, de muitas redes sociais e muita liberdade, as pessoas, às vezes, ela não tem nem
uma qualificação, nem uma formação, mal sabe ler e escrever, mas ela tem uma internet, ela tem uma opinião. Uhum. E ela manda nas redes sociais a opinião, que aí deixa já de ser opinião e passa a ser um ato de violência, né? De Uhum. intolerância, de estímulo à violência, né? Eu ainda Uhum. vejo muito isso, né? Sim. É a minha posição, mas a minha posição tem que diferir. Ela não pode ser só o que eu penso, né? Uhum. Eu acho que a gente ainda vive esse estímulo à violência. Eu acho, porque, de novo, eu adorei que você trouxe diversidade no contexto da humanização, Uhum, né? uhum. Porque a gente volta para o mesmo princípio. Se eu não dou conta de lidar com as minhas emoções, de dialogar com, com outra pessoa, né? De trazer a minha perspectiva e entender que o outro tem outra perspectiva. A gente tem dificuldade disso, de fazer isso como sociedade, né? Sim. Então, se eu não tenho um espaço em mim, de olhar para mim, de respirar, de entender o que está acontecendo minimamente comigo, eu não consigo dar conta de expressar uma diferença. Uhum. Então, para mim, o trabalho está aí. É por isso que eu falo muito de escuta, Escuta. de regulação emocional, né? Porque essas coisas vão nos perturbar, Sim. ponto, Sim. né? Eu quero, poxa, que o outro me compreenda, eu quero ser visto, eu quero ser valorizado, assim como todas as outras pessoas. Uhum, Então, uhum. quando isso não é possível, eu preciso entender como essa frustração é o que acontece dentro de mim. Se eu não tiver o mínimo de letramento emocional, alguma mínima técnica de regulação, de centramento, eu vou entrar nesse embate. Então, o padrão é muito ruim, Uhum, né? uhum. Então, quando a gente vai para as empresas tratar desses temas, a gente vai trabalhar centramento, a gente vai trabalhar como é que eu tô lidando, qual é a minha perspectiva, vamos colocar o bode na mesa, vamos discutir os incômodos, porque é Uhum. verdade, a gente como sociedade foi perdendo a capacidade de fazer boas conversas Uhum, sobre as uhum. perspectivas. Sim. E quando você fala de que o ambiente corporativo é um ambiente mais duro em que a gente não pode ter emoções, eu acho que isso ainda é uma desconstrução a ser feita, porque de Uhum, fato é o lugar do racional, né? uhum, Do ser o melhor, do entregar, do fazer, do se destacar, mas nenhum tipo de emoção pode chegar nesse lugar, né? uhum, uhum, E, particularmente, eu acho que não se sustenta mais. uhum. Cada vez mais as pessoas estão adoecidas por N motivos, não só Sim. de cobrança, mas porque é um lugar onde eu passo a maior parte da minha vida, se a gente parar Uhum, para pensar. Dia tem 24 horas, 8 você fica num trabalho, né? Dentro uhum. de uma instituição. A maior parte da sua vida está ali. 5 dias da semana, 4 semanas do mês, um ano inteiro, um ano desafio. E é onde eu cada vez mais me distancio, né? Nesse lugar de não sentir. E ao contrário do que a gente pensa, esse sentir e se permitir, Uhum. essa vulnerabilidade é o que nos fortalece enquanto ser humano. Exatamente. Nos fortalece e assim, breaking news. Você não consegue ser outra coisa, Uhum. além de você, né? Acabou, ponto. Ponto. Então, assim, você tá triste. Às vezes a gente acha que tá vivendo uma emoção assim no armário, mas na verdade é um aquário, tá todo mundo Tá vendo. todo mundo Todo vendo. mundo vendo. Que você ficou meio irritado, que você deixou de responder uma mensagem, demorou 24 horas, que você tá meio triste, que deve estar acontecendo alguma coisa na sua vida pessoal. Então, assim, se a gente não se colocar cada vez mais de uma maneira autêntica, isso vai adoecendo. Isso Uhum. não é que vai acontecer, tá colapsando já o Uhum. modelo, Uhum. né? Não está Não sustentando. tá sustentando, né? Tem um monte de gente. Eu tenho muitas amigas terapeutas, então elas me contam, elas acompanham pessoas, né, que estão com problemas sérios, né? Depressão, ansiedade, pânico, né? Então tá Uhum. colapsando o sistema. Sim, É sim. por isso que a pessoa autêntica, o ser humano, ele precisa realmente vir para as mesas de trabalho. A Uhum. gente está falando basicamente de um pouco mais de honestidade, um pouco mais de tranquilidade para lidar com questões que Uma nos pitada de atravessam. coragem, né? Totalmente, infelizmente, porque se a gente entrou nesse transe coletivo de achar que aqui é uma coisa, ali é outra, tá todo Um mundo equívoco. ferrado É o nisso, né? mesmo lugar, é a mesma pessoa. Exatamente. E Uhum. essa integralidade, ela é, na verdade, muito potente, né? Uhum. Se você tá tranquilo, né, eu vou dar um exemplo bobo, né? Um pai ou uma mãe que precisou levar um filho na escola e teve que chegar mais tarde,
Ou eu tô meio cabisbaixo porque minha filha tá chateada porque ela foi mal numa prova. Isso tudo integrado, se eu consigo ser eu neste nível no trabalho, né, ou em qualquer relação, Uhum. eu tô muito melhor. É, Eu posso ser, né? faz muito sentido. E eu acho que o olhar das lideranças, da organização, ela tem que mudar, porque é este ser humano que consegue, de fato, estar ali e se integrar, né? Uhum, Se eu pedir qualquer coisa diferente, se eu estou quebrando, né? uhum, Estou fragmentando uma pessoa. Então, vamos lá, deixa o Marcelo lá com as suas emoções na sua casa e aqui você tem que ser outra pessoa. É uhum. nesse lugar de dor, né? Sim. E de entender que isso, ao contrário, eu entendo que gente feliz, eu entendo que gente bem resolvida, gente autêntica, né? Pessoas Uhum, autênticas, são de fato as melhores pessoas. E uhum. essas é que têm uma tendência a fazer bem, a entregar, né? Estar envolvida, um senso de coletivo, de crescimento. É Com nessa linha? certeza. Totalmente nessa linha. Exatamente isso. Eu já tive líderes. Você estava falando, eu fui lembrando de pessoas que são muito inspiradoras, porque elas eram espontâneas, elas Uhum. estavam ali inteiras, né? A gente foi pegando intimidade, então elas me contavam um pouco, poxa, hoje eu não estou tão bem, hoje estou muito feliz, o que quer que seja, né? Uhum. Então, você vê a pessoa mais inteira ali na frente, em qualquer relação, a gente pode pensar nas nossas relações pessoais também, Uhum. né? E geralmente as pessoas ficam mais espontâneas se elas sentem que o ambiente tem mais segurança psicológica. Ou seja, eu posso ser Posso. Não vou ser demitida? eu posso Será? sentir, posso dizer o que eu penso com respeito, Claro. né? A gente não está falando de enlouquecer, né? Não, claro. Mas eventualmente sim de abrir isso, tentar uma conversa difícil que está ali na mesa, né? E que a gente precisa resolver alguma coisa. Para isso, de novo, a gente vai precisar olhar para dentro e se cuidar, né? É nesse lugar interior mesmo de se buscar. A gente está falando aqui muito vamos ver, de liderança, né? Mas é Uhum, o que eu falei, todo mundo tem uma responsabilidade. E esse caminho de volta, onde a gente se encontra, onde a gente se reconhece, onde a gente se fortalece, onde a gente também diz não para algumas coisas, também é um caminho incrível que ajuda nessa construção, né, Marcelo? com Eu certeza. acho que é por aí o caminho. A gente está falando de diversidade, um processo de humanizar, e eu acredito muito nisso. Eu acho que é esse o lugar em que eu consigo, que é num exercício de compaixão, né? Eu começo a olhar, empatia, me colocar no lugar do outro, que isso leva, de fato, para um mundo que está se humanizando, para ambientes mais humanizados, para um lugar onde pode ser melhor do que o que a gente vive hoje. Uhum. Faz sentido? Totalmente, totalmente. Eu acho que quanto mais a gente se conectar com algo maior, né? E você estava falando, eu me lembrei de um exercício que eu faço, é, que é como se fosse um quebra-cabeça com várias características da nossa humanidade. Então, assim, onde que eu nasci, eu tenho que sotaque, que cor de pele, que orientação sexual. E aí eu peço para as pessoas olharem para essas várias características e pensarem assim, que, que preconceitos eu já sofri em relação a qualquer uma dessas características? Que preconceitos eu tive com relação a essas Nossa, que exercício características? incrível. Muitas vezes os que eu sofri eu também tive, né? O que doeu em mim eu acabei projetando para o mundo, né? Mas no fundo eu acho que eu trago muitas vezes esse exercício porque se a gente entende como dói na gente, a gente vai ser mais cuidadoso com o outro. Eu gostei muito desse exercício. Quando você foi falando, eu fui lembrando de algumas questões, né? Como você reconhecer, por menor que tenha sido, uma mulher branca, né, que tenha sofrido um preconceito, Uhum, e sofri alguns. claro, Como você olhar que isso dói em você, te sensibiliza você a entender o que pode doer no outro, né? com Eu acho que certeza. é um exercício bem bacana de se E isso pensar. abre uma conversa linda, linda, né? Porque eu acho que também unifica a gente no humano Uhum.
é muito comum, quando a gente começa a falar de preconceito no trabalho, pessoas que sofreram estruturalmente menos preconceito falam, não, mas eu também sofri preconceito, né? Já ouvi muito isso de homens, né? E eu não tenho a menor dúvida, todos nós sabemos, sabe assim, a dor, a delícia de ser quem a Sim, gente é. sim, Isso sim. não está em discussão aqui, Não. né? Então, esse exercício, ele quebra um pouco a resistência e nos leva para esse lugar que você estava trazendo, tão bonito estava falando, né? De como é que o meu olhar de empatia e compaixão, a partir do que eu vivi, de todas as dores que eu carreguei, né? Porque a sociedade era assim, porque não sei o que, não sei o que lá, como é que eu cuido também, né? Uhum, Porque eu sei o que acontece comigo uhum, uhum, quando alguma coisa me cai atravessado, né? uhum. Quando eu me cobro demais porque eu tenho aquele trauma, né? Sim. Então isso unifica a conversa, né? Uhum, uhum. E aí um outro exercício que eu gosto de fazer é um exercício que eu vou conduzindo as pessoas a se lembrarem de coisas do passado. E aí eu vou trazendo, eu trago 4 situações, mas assim, para resumir, a primeira é de alguma coisa que ela vivia sozinha, em segredo, Uhum. e como é que era no corpo, que emoções ela sentia quando ela, né, tinha que viver aquilo em segredo e ela não podia nem pensar que alguém ia descobrir que aquilo já fazia mal para ela, versus ela viver tranquila com alguma característica que ela goste e que ela pode expressar em qualquer ambiente. Então as pessoas vão percebendo no corpo e nas emoções, em cada uma dessas situações que eu vou trazendo, a distinção do que é eu estar inserido num ambiente com segurança psicológica Uhum. versus retraído, reprimido, né? Então esse tipo de vivência, ele vai acontecendo dentro. E para mim esse é o caminho. É um de transformação, porque é de dentro para É fora, né? isso. Não tem outro É lugar. isso. É Começa em isso. mim, né? Quando um executivo uma vez me perguntou por que algumas pessoas usavam bandeira gay nos shows, Uhum. que ele falava, ele me perguntou assim, muito genuinamente, ele falou, por quê? Por que isso? Eu não entendo. Assim, eu tenho o direito, então eu também tenho o direito de levar uma bandeira hétero, e Nossa, eu adorei essa sua. eu adorei que ele me perguntou. Desculpa. Não, eu adorei esse episódio, que eu já tô doida para entender se eu consigo compreender de fato o porquê a gente precisa levar uma bandeira gay para um movimento na rua. Porque é comum, às vezes você vai num Lollapalooza, tem algumas Sim, pessoas da população sim. LGBT que levam, né? E aí ele me perguntou assim como uma criança curiosa mesmo, Uhum, né? E uhum. esse é o meu trabalho. Na hora que eu tô mentorando uma pessoa 1 para 1, eu preciso ser absolutamente empático para escutar as perguntas e trazer, Senão o né? trabalho não faz sentido. Exatamente, né? Sem julgamento. Mas aí tem um parênteses importante. Eu sou um homem gay. E pra mim, essa resposta era super óbvia. Então, não é porque eu sou um profissional, de novo, eu Aham, sou uma pessoa só. Então, aquilo, de certa forma, me engatilhou um pouco, né? aham. Quando ele perguntou. E aí, a gente pôde refletir profundamente sobre isso, né? Então, eu senti ali o que aconteceu comigo e falei: olha, talvez para essa pessoa é importante autoafirmar a sexualidade dela. Você já teve um problema na sua vida por ser heterossexual? Ele disse não. Então, é, Sociedade é valida, eu por acho. aí. E aí eu queria te contar que eu, Marcelo, eu não tenho essa necessidade, mas essa pessoa tem. Eu não sei qual é a história dela. E foi tão marcante isso, porque ele comentou com outras pessoas o quanto que ele aprendeu com essa nossa conversa. Porque, no fundo, o que que foi essa conversa? Eu não entendo desse mundo, Não faço parte, eu não não entendo. entendo por que que isso está acontecendo, isso é esquisito. Quantas vezes a gente não fez esse tipo de comentário, Uhum, né? uhum. Por desconhecimento total. Total. Então, eu acho que num trabalho como esse, se a gente entende que muito do que a gente faz e fala é por desconhecimento ou por inabilidade, a gente baixa muito a Muita atenção. atenção. Nossa, que interessante isso, né? Não é É, verdade? é verdade total. E eu fiquei atenta, aí eu queria saber qual era a resposta, É. porque ah, eu tive um questionamento, uma discussão num grupo, né? E uma amiga falou assim:
Eu não entendo por que que tem que fechar a Paulista para uma passeata gay. Isso fere o meu direito de ir e vir. Eu falei, não, você pode ir. Não, mas eu não quero vê-los. Eu falei, ok, mas veja, o seu direito não pode inferir no do outro. Então já não Uhum, é seu direito. O lugar é público, né? E por que que tem que ter a bandeira? Eu falei assim, veja, a gente não está falando do mesmo lugar de partida. Você, uhum. como mulher, você precisa levar uma bandeira dizendo eu sou mulher, me respeita, eu tô aqui. Nos dias de hoje, a gente está precisando de bandeira para não ser assassinada, mas ok. Essas pessoas, elas precisam de espaço. As Uhum, pessoas precisam se afirmar de alguma forma, é o que você falou, né? uhum. E por que que o hétero, a mulher, não tem essa necessidade de ir lá? Porque nunca houve um lugar onde tivesse dificuldade para ter espaço de fala, de presença, de trânsito, de trabalho, de nada. É um lugar de conforto, não, por que que teria? Eu nunca vou esquecer, eu tenho um projeto assim na gaveta, um dia eu vou realizar, que é fazer um documentário sobre a questão de casais homoafetivos não demonstrarem afeto em público. Porque hoje em dia, se você anda na região da Paulista e tal, muitos casais já, né, andam de mãos dadas e tal, mas em muitos lugares, né, então eu tô solteiro nesse momento, mas quando eu tava casado, né, em alguns lugares eu tava com meu parceiro de mãos dadas e tal, em outros lugares não, Não. né? E eu nunca vou esquecer, há anos atrás, tipo assim, 2014, eu comentei desse projeto. Ah, um dia eu quero fazer um filme sobre isso, pegando depoimentos de pessoas de idades diferentes, tal, né? E uma amiga ficou olhando fixamente pra mim, o olho cheio de lágrimas. Eu falei: o que que tá acontecendo? Ela falou assim: eu nunca nem imaginei eu não andar de mão dada com meu marido na rua. É isso. Isso nunca nem me passou pela É cabeça. isso. Então, são coisas que, no fundo, você, de novo, você só vai saber se você escutar a outra A outra perspectiva. perspectiva. A gente não faz ideia do que o outro está passando. Uhum. Isso em vários níveis. A gente está falando de diversidade, mas para qualquer Para coisa. qualquer Ai, situação, nossa, mas que exagero, a pessoa chorou. Você não você não sabe. sabe. A gente não sabe, né? E a gente tem uma capacidade incrível de ser empático. A gente não vai aplicar 100% do tempo, né? A vida exige, né, que você faça coisas rapidamente, ainda mais Uhum, uhum, cidades como a nossa. uhum. Mas via de regra, né, assim, Às vezes eu me poder pergunto se refrear o temos. julgamento. Às vezes eu me pergunto se temos essa capacidade mesmo de ser empático. Eu acho que a gente estava conversando aqui antes de começar, né, que o ritmo é muito frenético, né? Um dos meus Uhum. livros preferidos de cabeceira é Raimin Sunim, um monge sul-coreano, que o nome do livro, que é um dos mais vendidos no Brasil, inclusive, é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Então, se você não desacelerar, você não vai ver um monte de coisa. Quando a gente desacelera, que é assim, vai fazer esporte, vai andar numa praça, medita, respira, ouve heavy metal, cada um vai achar o seu jeito Lugar. de desacelerar, de se regular, né? É impossível não olhar para o outro. Se você está olhando para si, você vai fazendo um exercício natural de olhar para o outro. Tá certo, você valeu a resposta, é isso mesmo. Eu acho que no mundo tão frenético a gente não olha mesmo. E esse voltar-se para dentro, eu sempre gosto de dizer, né? Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, é a conexão com o divino, né? É aqui dentro, não é lá Uhum, fora. uhum. E nesse mundo VUCA, nesse mundo louco, a gente está muito mais fora do que dentro. E é isso que te desconecta do divino, de você mesmo, né? Sim. Que te leva para outro lugar. E aí é a questão de achar que não tem, talvez, empatia, mas fez sentido, sim. Eu acho. E eu acho que é um exercício, É, porque o mundo ele convida a gente para esse lugar o tempo todo, convida. De um né? jeito ou de outro. De um Pelo jeito ou de amor ou pela outro. dor, mas te chama. Exatamente, exatamente. Eu te contei quando eu cheguei aqui que a gente se encontrou que eu tava um pouco assim mareado porque eu fiquei no celular vindo para cá no Uber, né? Uhum, uhum, Então é isso. É uma coisa que eu nem costumo muito fazer, mas hoje aconteceu um monte de coisa, uhum, rolou. uhum. Agora a gente tá aqui nesse flow maravilhoso, estamos conectados, né? Total. Então é isso. Muito bom esse assunto, amei aqui. A ideia era falar para as pessoas de fato, né? Que é nas diferenças que a gente tem grandes possibilidades de aprender e também de se humanizar, de ser capaz de voltar para um lugar, sentido de existência humana, né? Quem eu Uhum. sou de fato, o que eu estou fazendo nesse mundo aqui, que eu não sou nem capaz de desenvolver o mínimo esperado.
que é ser humano, de Uhum. fato, né? É ser capaz de olhar para o outro. Então, essa conversa foi muito rica. Queria agradecer demais a sua participação e queria também saber as empresas que estão te procurando, ou para uma palestra, um workshop, um evento, onde elas te encontram, Marcelo? Maravilha. Bom, primeiro assim, foi um prazer estar aqui. Foi Obrigada. muito legal mesmo. Eu estava comentando, né? Muito mais consciência. Adoro o nome, é claro, o propósito. Que bom poder estar aqui dividindo um pouquinho do que eu tô vivendo, né? Para me encontrar, LinkedIn, Marcelo Ribeiro dos Santos, ou Instagram, Marcelo Ribeiro, _81 também. É, eu eu tô disponível, né, para então mentorias, workshops, trabalhos em empresa, consultoria, ou coaching individual também, é tudo que eu Bacana. faço. Trabalhos com grupos de homens? Alguns Tem grupos de alguma coisa nesse homens. momento acontecendo? Nesse momento a gente está terminando uma temporada, no próximo semestre deve ter outro, respeito todo dia, vale seguir pelo Instagram também, porque a gente Respeito todo sempre dia. divulga as novas temporadas por lá. Bacana, Exatamente. bacana. Queria deixar uma lembrancinha, dou muito mais consciência para você. Poxa, Uhum. obrigado, É oba, uma eco bag, entre as escolhas que eu faço, essa é adoro, uma delas, né? Vivo, adoro, tô com outra ali, enfim. É perfeito. muito bom no dia a dia. Vai me acompanhar nos meus Ah, que mercadinhos bom. do dia a Espero que fique dia. uma lembrança boa para você. Mais uma vez, obrigada pela tua participação, pela sua disponibilidade, generosidade em falar e compartilhar com as pessoas que estão assistindo. Obrigada, Obrigado também, um prazerzão. obrigada. E é isso. Entendeu que diversidade pode nos humanizar, que é isso que a gente precisa. Todo dia um pouquinho aprender. E se eu não sei como, eu pergunto. Eu sou capaz de aprender. Esse conteúdo foi muito bom. Então você clica aqui no link, segue, compartilha, manda para as pessoas que você ama. A gente precisa disseminar o amor, né? Então, olhar para a diversidade é um processo de humanizar, é um processo de amor, tá bom? E eu te espero no próximo.